Olá, meu nome é Yasmin, eu vou falar um pouquinho mais hoje sobre a matéria de gestão de conflitos, né? Nessa matéria a gente vai falar um pouquinho mais sobre a forma, basicamente, de mediar esses conflitos, esse impasse, né, entre pessoas, e a gente tenta, com isso, né, esse princípio todo, esse estudo todo dos conflitos, diminuir o impacto negativo desse conflito. Então, nós chamamos de gestão de conflito conjunto de métodos, né, e processos práticos que visam administrar a situação conflituosa. O conceito de conflito é a oposição de ideias, né, sentimentos ou interesses. Entre outras palavras, conflito é o choque entre forças contrárias. Então, nós temos opiniões que divergem, então nós temos um grupo de pessoas, então, basicamente, nós temos conflito. Por maior que seja a sinergia entre o time, né, seja ela de empresa, seja ela de amigos, inevitavelmente haverá algum tipo de situação conflituosa. É aí que entra a necessidade de adotar as medidas voltadas para a gestão de conflito. Algumas empresas maiores, né, possuem um alto número de funcionários, costumam criar alguns núcleos, né, que são especificamente voltados para cuidar da relação de conflitos. E geralmente esse grupo, né, esse núcleo específico de cuidado da gestão de conflitos, está ligado diretamente no setor de recursos humanos. Quando gerenciado de forma eficiente, né, os conflitos podem ser convertidos em grandes oportunidades, sejam elas de aprendizados e crescimento profissional ou pessoal. O conflito é um elemento que existe no local de trabalho, mas nem sempre é um assunto assumido pelos gestores, né? Isso porque alguns deles entendem que a existência do conflito está vinculada diretamente à falha na gestão. E esta é uma relativa perda de controle, né, sobre seus empregados ou a falta de solidariedade e de colaboração. Dentro dessa perspectiva, que é o entendimento hoje no local de trabalho, entende-se o conflito por si só, ele não é mau. A existência dele é necessária para que em determinados momentos a organização atinja, né, alguns níveis máximos e otimizados de eficácia, e então a gestão de conflitos é o que faz imprescindível para que haja uma negociação ou algum outro tipo de estratégia que tenha foco não apenas na eliminação do conflito, mas sim nesse crescimento da organização. Nós temos algumas causas mais normais, né, de conflitos na empresa. De forma geral, os conflitos em uma empresa costumam ser gerados por desavenças pessoais ou profissionais, divergência de opiniões ou empecilhos, que afetam direta ou indiretamente, né, o trabalho de determinado time ou colaborador. Alguns principais motivos, né, de conflito nas empresas são mudança muito brusca ou rápida de processo, prazos irreais ou descumprimento desses prazos, né, objetivos e metas divergentes, indisponibilidade ou má distribuição de recursos, interdependência na execução das tarefas, falha na comunicação ou interpretação equivocada, falta de informação, contradição, imposição de novas regras ou restrições, liderança tóxica, abuso de poder, estresse, enfim. São vários os motivos que podem ser o motivo, né, pode ser o principal ponto de partida desses conflitos. Originado do latim, o empregado na linguagem jurídica, né, para indicar o embate, a oposição ou o encontro. Basicamente é esse o entendimento. Tem o sentido de entrechoque de ideias ou de interesses, em razão de que se originiza o embate ou a divergência entre os fatos. Abaixo apresenta alguma definição sobre o termo conflito mais especificamente. Um conflito é uma luta expressa entre pelo menos duas partes, né, interdependentes, e percebem que seus objetivos não são compatíveis. Suas compensações são reduzidas a uma e a outra parte os impede de atingir seus objetivos. Segundo Thomas, o conflito é um processo que começa, né, quando uma das partes percebe que a outra parte afetou de forma negativamente ou que irá afetar de alguma forma os seus ideais. Essa definição tem 3 características. O conflito tem que ser percebido, né, pois a ideia será a não existência de conflito, tem que existir a interação e tem que haver uma incompatibilidade entre as partes. Outra definição para conflito o conflito é um encontro de duas ou mais linhas de força com direções convergentes, mas em sentidos opostos, resultando neste encontro de necessidades de uma gestão eficaz, né, totalmente da situação, de modo a ser retirado dela algo positivo. Podemos dizer que os conflitos existem desde o início da humanidade, onde tornou-se fonte de ideias novas, né, podendo levar a discussões abertas sobre alguns assuntos,
caracterizando-se positivo em algumas das vezes, permitindo a expressão de exploração de diferentes pontos de vista, interesses, valores. Dessa forma, o conflito pode ser considerado necessário em algumas situações. Um estudo internacional realizado em 2008 na Europa e no Brasil demonstrou que, em média, são gastas 2 horas por semana e por cada colaborador em consequência de conflitos organizacionais. Os conflitos fazem parte da natureza humana. Não devemos atribuir ao conflito, independente da sua complexidade, uma conotação negativa, que é o que é entendido hoje, pois, dependendo do modo como é administrado, pode ser uma fonte de criatividade, de mudança e de maior produtividade para a organização e para as pessoas. Isso de uma maneira geral. Dentro dessa visão organizacional, nós podemos afirmar que em qualquer organização, a existência do conflito com baixo nível deixa a organização vulnerável à estagnação, à tomada de decisões empobrecidas, mesmo à falta de eficácia, enquanto que possuir conflito em demasiada também encaminha a organização diretamente ao caos. Então, nós temos um nível dentro do conflito, nem inexistência total de conflito, o que deixa a organização vulnerável, e nem esse conflito em excesso, que já leva a situação totalmente ao colapso. Nesse caso, a gestão de conflitos tem que se mostrar necessária, podendo passar pela negociação ou por outras estratégias a ser definida pelo mediador ou pelo gestor desse conflito. Transições, que acontecem na conceituação do conflito. Historicamente, o conflito já foi visto como algo que interferia diretamente no desempenho das atividades. Atualmente, essa visão já não mais é correspondente. O conflito para umas modernas empresas serve para assegurar o desempenho elevado, ajudando a buscar novas técnicas e estratégias. O conflito em si não é desejável ou indesejável. Seu valor pode ser julgado somente em termos de efeito de desempenho. Para Robbins, ele faz algumas abordagens sobre o conceito de conflito na visão tradicional das relações humanas e a visão interracionalista. Visão tradicional. Esta abordagem dizia que todo conflito era ruim e que, portanto, deveria ser evitado. Já na visão das relações humanas, ela argumenta que é uma consequência natural e inevitável de qualquer grupo. Então, onde tiver pessoas, teremos conflitos. E a visão interacionalista. Essa abordagem já é mais recente e ela propõe não apenas que o conflito pode ser uma força positiva, como defende também abertamente a tese de que algum conflito é absolutamente necessário para o desempenho eficaz de um grupo. A principal contribuição desta abordagem é encorajar os líderes do grupo a manter um nível mínimo e constante desses conflitos, suficiente para manter o grupo viável, autocrítico e criativo, para que consigamos ter resultados positivos. Então, basicamente, o que a gente tem hoje é uma visão tradicional, essa visão tradicional do conflito, que é um mal a evitar, que a inexistência de conflito de competência, saber evitá-lo constantemente, deveriam ser eliminados pela autoridade de poder. E nós temos o entendimento atual, reconhecer-se a utilidade da existência do conflito nas organizações, existe em toda a relação, não significando que seja destrutivo, são causas de mudanças positivas e de criatividade e é um sinal de tomada de consciência de problema. O conflito ele pode dar entre duas ou muitas outras partes, de forma individual ou grupal, mas Montano ele propõe alguns tipos de conflitos: intrapessoal, interpessoal, intragrupal, intergrupal, conflito intraorganizacional e conflito interorganizacional. Então, ele traz esses tipos de conflito listados para que possamos ter esse entendimento. Além disso, nós temos um outro entendimento, que é o conflito funcional. Basicamente, o conflito funcional é o conflito positivo, que é o conflito que apoia os objetivos do grupo e melhora o seu desempenho. Já o conflito disfuncional, ele é um conflito que atrapalha o desempenho do grupo. Geralmente, o conflito de relacionamento dentro das organizações é disfuncional, e o conflito de tarefa e de processo é algo funcional, que vai me trazer um resultado e vai melhorar o desempenho do meu grupo. Nós temos alguns métodos para estimular o surgimento de conflitos, e nós temos essas formas são mudar a cultura organizacional, usar a comunicação, trazer gente de fora, incluir pessoas de fora nesse grupo de trabalho para conseguir gerar esse conflito positivo, esse conflito funcional,
Então, outro método seria restaurar a organização, reestruturar, né? No caso, a gente eliminaria algumas coisas, realinharia algumas outras coisas e traríamos uma nova estrutura organizacional. Nomearam o advogado do diabo, que é aquele que intencionalmente, né, apresenta alguns argumentos totalmente contrários do que foi proposto pela maioria. Então, ele já traz esse olhar já do conflito direto, ele já está ali para criar esse conflito. Já para Nascimento, a forma de conseguirmos uma eficiente administração do conflito se faz necessário que sejam conhecidas algumas possíveis causas que levaram ao seu surgimento. Experiência de frustração, diferença de personalidade, metas diferentes, diferença entre termos, informações e percepções. Então, são algumas coisas, né, que poderiam indicar possíveis causas de conflito. Nascimento ainda traz algumas áreas, né, de conflito. Ele divide essas áreas em duas: conflito social e conflito tradicional. O conflito social ele surge em decorrência do grau de complexidade e de implicação social. Não podemos esquecer, né, que vivemos uma sociedade altamente evoluída, de ponto de vista social e tecnológico, mas bastante precária em termos de habilidade para negociações. Já os conflitos tradicionais, eles pertencem à história, né, e são aqueles que reúnem indivíduos ao redor dos mesmos interesses, fortalecendo uma solidariedade. Os conflitos aparecem por três razões principais: pela competição entre pessoas, pelos recursos disponíveis, que estão mais escassos, pela divergência de alvos entre as partes e pela tentativa de autonomia ou libertação de uma pessoa em relação a outra. Nós temos também, além das áreas, nós temos os níveis de conflito, como a gente disse inicialmente. Conflito de menos a baixo, nós temos uma empresa estagnada, e conflito muito alto, nós temos o caos. Então, esse gráfico aqui, essa curva, ela traz o nível ideal que seria de conflito para que eu tenha um conflito funcional, né? Para que eu não tenha nem muito e nem pouco. Ainda o Nascimento ele traz alguns pontos, né, que é possível acompanhar a evolução desses conflitos para que possa entender a que nível eles estão. Então, nós temos o nível 1, que é a discussão, nível 2, o debate, nível 3, façanhas, nível 4, imagens fixas, nível 5, ficar com a cara no chão, que já trata-se de uma postura de contínuo conflito, né, custe que custar, lutaria até o fim. Nível 6, estratégias, nível 7, falta de humanidade, nível 8, ataque de nervos, e nível 9, ataque generalizado. Neste nível 9, né, chega às vias de fato e não há outra alternativa a não ser a retirada de um dos dois lados envolvidos ou a derrota de um deles. Nós já conseguimos entender os níveis de conflito, nós já entendemos quais são os pontos que a gente precisa tocar e agora nós trazemos algumas técnicas de mediação. A princípio, nós traremos 6 técnicas de mediação e, posteriormente, 5 formas de a gente conseguir administrar esse conflito. Nós já entendemos o nível do conflito, então uma técnica de mediação seria a escutativa, né, que é um dos principais trabalhos do mediador, é esclarecer totalmente o conflito trazido, utilizando uma técnica específica para ouvir os fatos expostos por cada litigante. A chamada escutativa é a combinação de uma série de atitudes, né, durante a comunicação, cujos traços característicos são manter o foco do relato à parte, não se deixar influenciar por preconceitos, demonstrar que está ouvindo atentamente as duas pessoas, né, os dois grupos, confirmar o conteúdo da fala, expondo o que foi compreendido para o interlocutor. Essa técnica aumenta a disposição para o diálogo, né, uma vez que eles percebem os interesses e a necessidade de expor realmente seus pontos de vista. O segundo ponto, né, que é a técnica de mediação por report. A mediação se pauta por um vínculo de confiança entre os mediadores e as partes, ao ponto delas ficarem à vontade para expor ponto de vista, necessidade e interesse para solucionar o conflito, né. Outra técnica é a sessão individual, que nós temos hoje a possibilidade de retirar uma pessoa e fazer as atividades, as sessões individuais, para que nós possamos formular propostas de acordo com a necessidade de cada um. É importante destacar que essa técnica é utilizada com compromisso de confidencialidade, uma vez que apenas as informações autorizadas por uma parte serão compartilhadas à outra. O brainstorm, que é outro ponto, né, que é a mediação
que é por vezes definida como uma negociação facilitada por um terceiro imparcial, significa que enfatiza seu aspecto de oferecer instrumentos para que as partes construam um acordo. Nesse sentido, frequentemente o procedimento incorpora algumas outras técnicas oriundas de áreas de conhecimento como objetivo de auxiliar, né, nesse processo de mediação, principalmente quando utilizado no direito comparado. Um exemplo vindo do marketing é da gestão de brainstorm. Essa prática consiste em conceder liberdade para que a pessoa forneça ideias para solucionar o problema, sem firmar compromisso algum ou sem julgar previamente essas sugestões. A quinta técnica é o parafraseamento, né? É um conjunto que as partes façam relatos. É comum, né, que as partes façam relatos mais carregados, mais cheios de valor, com agressividade, né? E prejudica o entendimento diante da questão. Então, o mediador ele precisa compreender a essência de tudo que foi dito, modificar a maneira como ela foi exposta, né? E conseguir fazer esse parafraseamento ou essa recontextualização do que foi dito, né? Para que ele possa passar realmente a informação para a outra parte. E o sexto ponto, que é o resumo, né? O mediador ele poderia resumir, né, de certa forma, assumir o papel de mediador e realmente resumir os dois relatos, uma perspectiva que favoreça mais o diálogo, sem realmente trocar os pormenores, simplesmente para resumir a história e colocar de forma clara para entendimento dos dois. Depois dessas 6 técnicas de mediação, nós vamos falar de 5 formas de administrar o conflito, né? Existem várias, mas hoje nós vamos tratar de 5. Uma das mais eficazes é denominada estilo de administração de conflitos, né? Que Thomas e Ralph, os quais propõem 5 formas de gerenciar esse conflito, afirmam que quando em situações conflituosas, o comportamento de uma pessoa pode ser enquadrado em 2 dimensões básicas. A primeira dimensão é a assertividade, que é a extensão de que cada indivíduo preocupa-se em satisfazer seus próprios interesses. E a segunda, que é a cooperação, mede a extensão de com que uma pessoa procura satisfazer o interesse dos outros, né, independente do seu ponto de vista. Esse comportamento bidimensional dividem, né, os 5 métodos de administrar, que são competição, acomodação, afastamento, acordo e colaboração. Então, nós temos o primeiro, que é a competição, que é uma atividade assertiva e não cooperativa, onde prevalece o uso do poder. Já a acomodação é uma atitude inassertiva, cooperativa e de auto-sacrificante, o oposto de competir, total oposto de competir. O afastamento é uma atitude inassertiva e não cooperativa. Ao afastar-se, a pessoa não se empenha em satisfazer os seus interesses, nem tampouco coopera em satisfazer o interesse do terceiro. O acordo é uma posição intermediária entre assertividade e cooperação. O indivíduo basicamente procura solução mutuamente aceitável que satisfaçam principalmente os dois lados. E a colaboração, que é uma atitude tanto assertiva quanto cooperativa. Ao colaborar, o indivíduo procura trabalhar, né, com a outra pessoa, tendo em vista encontrar uma solução que satisfaça plenamente o interesse das duas partes. Não obstante os 5 estilos mencionados, pessoas diferentes usam diferentes estratégias para poder moderar, né, os conflitos. O importante é reconhecer e servir-se de várias outras opções à nossa disposição para manejar esses conflitos e aprender a utilizar essas técnicas para que esse conflito passe a ser algo benéfico para o ambiente de trabalho e não que tornem, né, que levem o ambiente de trabalho ao caos. Bom, e por hoje foi isso.